Oiê, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou colocar um filtrinho aqui, né? Porque hoje o negócio tá feio. Colocar o fone. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando aí, né? Esperar a Ari chegar. Ai, a Ari já chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Ari! Oiê! Tudo bem? Tudo bem você, Gra? Tudo bem? Te peguei de surpresa? Pegou então, tipo, eu ia solicitar e de repente eu falei, opa! Sabe o que que acontece? Eu tenho conversado com bastante pessoas que é a primeira live que as pessoas estão fazendo. E aí eu acho que eu já peguei o hábito de ir chamando. Então, e eu nem sei como é que faz para chamar. Se a pessoa não solicitar participar, eu não sei. Daí eu falei assim, gente, eu tô meio perdida aqui também, eu não sei fazer. Eu não sei fazer lives assim. Ah, depois eu te ensino então, porque tem uma forma de a gente convidar a pessoa. Ah, eu não sabia disso. Ó, Tem sim, bem bacana. tá vendo? Depois você me ensina então, que eu quero saber. Eu não faço live assim, as pessoas me convidam, eu vou e solicito sempre para participar. Não sabia que tinha essas artimanhas. Ah, tem sim, vou te mostrar depois. E aí, tá Então, tudo bem aí em Alphaville? Muito frio? nossa, muito. Tá frio. Hoje tá. Esfriou. Tá muito Jesus frio. Aí, bom, amado! aí também, né? Aqui também caiu muito a temperatura, né? Demais. Mas enfim, bora lá, né? Vamos lá, né? Como diz Parte, você, gratidão mundão, né? Tem que ser né? assim. Exatamente. Precisa ter todas as estações do ano bem definidas, né? E pelo visto, o inverno já começou. Antecipado, Já mas foi, começou. É né? verdade. Ari, olha só, nós vamos falar hoje sobre endometriose, né? Que é Bora lá, uma área aí que você domina né? e que tem bastante sucesso, né? Né? Bora lá. Hoje eu estava vendo, Ari, estava lendo um artigo. É, Existe 6 milhões de mulheres com endometriose. é um pouco mais. É um pouco mais. Gente, é Quase 9 demais. milhões, tá? É muita gente. Se você considerar uma a cada 10 mulheres, esse número aumenta. Menina, É uma então, a cada 10. esse artigo que eu estava lendo é de 2018. É do Aham. Ministério da Saúde, mas eu pensei, eu falei, bom, endometriose é um assunto que está tão em alta que eu acho que deve ter atualização desses dados. É que eu não É, achei. é que, na verdade, assim, com diagnóstico tem um número, mas sem diagnóstico, e a gente vai além, porque tem muita gente que demora anos para ter um diagnóstico. Então, tem muita mulher que tem cólica, que né, tem os sintomas, mas não tem o diagnóstico. Então, assim, a gente pode já calcular de uma a cada 10. E aí, se você vê isso na idade, vamos dizer, na idade fértil, mas, Foi né, isso que eu vi. Exatamente, aí na esse idade número aumenta. fértil. Gente, é muita gente, né? Muita gente. Jesus amado. Então, e eles fazem essa contagem em cima da idade fértil, mas a endometriose vai além né, da idade fértil, ela ultrapassa a menopausa também. Então, assim, muita gente acha que ela acaba com a menopausa e na verdade não. Então, assim, esse número sobe, com certeza sobe, é alarmante. Nossa, eu fiquei impressionada. E eu estava lendo a quantidade de mulheres que tornam-se inférteis por conta da endometriose também é altíssimo. É absurdo. E muita gente acaba descobrindo, né, que tem a endometriose quando começa a tentar engravidar e não consegue. Então, assim, é um dos sintomas, né? Não que a endometriose cause infertilidade, né? Não, Ela não é sinônimo de infertilidade, mas ela dificulta a gravidez bastante.
E vamos lá, me conta um pouquinho, como que você começou a estudar esse assunto tão interessante? Então, na verdade, começou comigo, né? Eu sou portadora da doença e eu demorei muitos anos também para ter um diagnóstico. E lá atrás, assim, nem se falava em endometriose ainda. Eu vim tentando engravidar, eu passei quase 3 anos tentando engravidar e não conseguia. E não tinha sintoma nenhum além desse. E aí tive minha filha, enfim, consegui engravidar, fiz cesariana e depois disso as dores começaram. Aí que eu comecei a sentir dor, comecei a sentir cólica, que eu nunca senti antes, enfim. E assim, passava pelos médicos, não, é normal, não, é ok, e aí se vira com essa dor e, né, e acabou, você tem que se acostumar, enfim, não tem nada aí, e não dizia nada a respeito, até que veio o diagnóstico. Aí quando veio o diagnóstico, eu entrei no protocolo convencional da medicina, né, que é bloquear a menstruação ou fazer cirurgia. E eu, por medo de cirurgia, porque eu quase morri no meu parto, tive uma parada respiratória, tive eclâmpsia, enfim, eu fugi da cirurgia sempre, né? Então, assim, o médico falava, tem que operar, eu saio correndo, vou embora. E aí eu segui pro outro, né? A medicina só te dá dois caminhos, bloqueio ou bloqueio da menstruação ou a cirurgia. E aí eu fui pro bloqueio da menstruação durante anos, né? Só que aí, enfim, eu casei novamente, né? Me divorciei do pai da minha filha muito cedo e casei novamente e quis engravidar, mas já tinha, né? Já estava com 37 anos. E aí vem a medicina e bate a porta na sua cara. Fala assim, não, primeiro que você já, né, acima de 35 anos já é considerada velha, né? Enfim, e aí não tem o que fazer. Né? Não tinha muito o que fazer. Ou vai para fertilização, ou realmente não tem o que fazer. E aí foi quando eu, inconformada, comecei a estudar. Né? Falei, inconformada com tudo isso, fui estudar. E aí eu fui atrás de uma solução para mim, que eu falei, meu, não é possível não ter uma solução, tem que ter. E aí que eu comecei a estudar tudo isso. Então foi desde aí. Foi quando eu quis engravidar novamente, quando eu casei de novo, enfim, no meu segundo casamento. E não consegui. Fala que é quando a água bate na bunda, né? Exatamente. Foi, na verdade, assim, você ficou na inquietude, né, Ari? Não, eu não vou me conformar com isso que tem. E aí fui estudar. E realmente é um assunto que tem que se aprofundar muito, né? Porque as mulheres que são acometidas de endometriose sentem muitas dores, o desconforto é muito grande, né? Sim, sim. E eu ainda me sentia privilegiada porque eu não tinha dor, eu era assintomática, né? Mas privilegiada entre aspas, porque a partir do momento que você não sente dor também, a doença vai, né, te corroendo lá por dentro e você não sabe o que está acontecendo. Né? Então você não tem noção do que está acontecendo dentro do seu organismo. E aí quando as dores vieram realmente, aí eu comecei a ter a noção do que realmente as pessoas sofrem com a doença. E aí que eu falo, né, realmente, a água bate na bunda, você precisa fazer alguma coisa, porque inconformada com a situação de tipo, como assim? Só existem dois caminhos, bloqueia a menstruação, e se não bloquear a menstruação, você morre de dor, e faz cirurgia. Tá, mas eu vou ficar fazendo isso o resto da vida? Eu vou ter que tomar alguma coisa para bloquear a menstruação para o resto da vida? Né? Tipo, só volta a menstruar, né? Muitos médicos dizem, só volta a menstruar quando você quiser ser mãe, né? Então, eu vejo muitas meninas falando sobre isso. E não é bem assim que funciona. A gente tem um ciclo natural da vida aí que, né, que ele é perfeito. A gente só precisa ajustar e descobrir o que realmente tem no nosso organismo, qual foi o gatilho que a doença causou, para que a gente consiga trazer esse equilíbrio de volta e menstruar normalmente, voltar à vida normal, né? Não tem... Enfim, é tudo tão mais fácil. Depois que eu fui estudar, que eu fui descobrir, que eu fui ver, eu falei assim, gente, é tudo tão mais simples e ninguém passa isso pra gente. Por quê? Né? Porque é mais fácil dar dois caminhos, né, Ari? Essa é a verdade.
É mais fácil, na verdade, assim, quando você não tem uma qualidade de vida, tem dor, não sei o quê, vamos lá, bloqueia a menstruação, toma um remédio, tá com dor de cabeça, toma um remedinho, é muito mais fácil você ir no sintoma do que ir na causa. E realmente a medicina trabalha em cima disso, né? Trabalha em cima dos sintomas e não da causa em si. Ari, e me fala uma coisa, assim, uma pessoa que nunca teve, quais são os primeiros sinais que a pessoa tem para ela dar um clique para saber, não, eu vou procurar, eu vou atrás do diagnóstico. Tem alguns sinais que a gente possa saber? Então, que nem, por exemplo, no meu caso foi mais difícil, por quê? Porque eu só era sintomática até então, né? Então, assim, o primeiro sintoma foi a infertilidade. Então, assim, tem infertilidade, é hora de procurar e de pesquisar, de ir mais a fundo. Mas sentir cólica, por exemplo, não é uma coisa normal, né? E muita gente, a gente cresce ouvindo, não, uma coliquinha é normal, né? Então eu vejo, tipo, hoje mesmo eu vi uma matéria, o povo escrevendo, até que ponto a cólica é normal? Ah, certo ponto é. Não, não existe até que ponto a cólica é normal. A cólica não é normal em nenhum momento, né? Então, ter uma cólica já é um outro sinal. Ter dor na relação é outro sinal. Então, assim, tem que ficar atenta ao seu organismo e não acreditar que, tipo, cólica é normal. Ah, porque minha mãe tinha, tá, mas porque sua mãe tinha, você vai ter também? Não é assim, né? Então, acho que é isso. As meninas Então, na entrando aí. verdade, assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é se observar, né, Ari? É a Sim, o primeira autoconhecimento é coisa. fundamental, é. Então, é assim, tá sentindo alguma dor que é fora do normal, tem que procurar a causa, ver o que é. Então, Exatamente. a primeira coisa é se observar, né? Tem uma pessoa aqui perguntando, o que aumenta a testosterona na mulher? Atividade física é uma coisa que aumenta a testosterona na mulher, e suplementação de algumas coisas que, de repente, alguns fitos que estimulam a produção de testosterona também, se for o caso, como maca peruana, tríbulos, mas para aumentar a testosterona, eu sempre falo para as meninas, para aumentar a testosterona tem que tomar muito cuidado. A gente, né, nós portadoras de endometriose, temos que brecar uma enzima chamada aromatase, que é a enzima vilã que converte testosterona em estrogênio, que é o estrogênio que alimenta a endometriose. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ari, me fala uma coisa, além das dores, o que mais a endometriose acarreta na rotina da mulher? Eu acho que abala todo o lado emocional também, psicológico, né? O fato de você saber que é portadora de uma doença não é fácil. Até porque quando você recebe o diagnóstico, né? Você já vem aquele diagnóstico de uma doença que não tem cura. Putz, e aí? Como é que eu vou, né? Conviver com uma doença que não tem cura, que causa dores incapacitantes, né? Que tem uma característica inflamatória crônica, e aí como é que você convive com isso? Então, assim, o primeiro impacto é muito grande. Então, isso abala emocionalmente, né? E aí tem também todos os outros sintomas, por exemplo, tem muitas mulheres que acabam tendo uma distensão abdominal, que fica com aquela coisa de, tipo, parece que tá grávida e não tá. Então, assim, tem todo esse lado que é bem complicado. Você passa na rua, as pessoas não têm noção, falam assim, você está grávida? Não, então, tipo, na verdade, não. Quantas vezes eu parei me ofereceram um banco de trem, de ônibus, de lugar, de qualquer lugar que seja, assim, para sentar, ou lugar na fila do supermercado, de gestante, assim, eu falo, gente, então, tipo, não tô. E muitas vezes, para não deixar a outra pessoa, né, sem graça, né, por falar, tipo, não tô grávida, acaba aceitando, né? Então é complicado conviver com isso. E assim, principalmente para uma mulher que sonha em engravidar. Você tem uma barriga de grávida sem estar grávida e te confundirem com grávida, meu, isso acaba psicologicamente afeta muito. Então é complicado É um lidar com fator tudo isso. estético, né? É um fator orgânico, é um fator emocional. Quer dizer, não é uma simples doença, né? Assim, não é uma doença que acomete um órgão só, né? É Um uma doença, todo. é um todo, né, Ari? Então, assim, o que a gente está aqui para conversar é isso mesmo, né? O
que tudo, como que a gente deve lidar com isso. E hoje a gente tem tanta coisa, né? Não, sim, assim, que é complicado ainda como você recebe o diagnóstico e a gente luta, eu falo que a gente vem fazendo um trabalho que luta contra uma desinformação, né? Então tem uma desinformação muito grande por aí, a gente vê isso e eu venho lutando contra tudo isso também. Então a forma quando, né, as pessoas recebem esse diagnóstico é complicado porque assim, ela chega, né, uma pessoa, por exemplo, está tentando engravidar. Não, isso causa infertilidade, você não vai conseguir ser mãe. Então, tipo, tem endometriose e agora? E agora eu vou fazer o quê, né? Exatamente. Então, isso... o que fazer com o diagnóstico precisa ser muito bem trabalhado na pessoa, né, que tem a doença. Então, eu falo para não sair lendo tudo também e acreditando em tudo que a gente vê. Eu falo que a gente é a maior interessada em nós mesmos, né? Quando a gente não vai atrás, não vai em busca de informação, a gente realmente está sujeita a tudo que é falado, né? Por exemplo, né? Você tem um diagnóstico, aí o médico vira para você e fala assim, então, você só tem esses dois caminhos, e você é sujeita a seguir esses, né, ou escolher um desses dois caminhos quando você não tem esse conhecimento. E a partir do momento que você estuda o seu problema, se conhece, né, tem esse autoconhecimento e vai em busca de algo a mais, você acaba encontrando. Então, aí sim você consegue tomar as rédeas da sua vida, independente de ter um diagnóstico ou não de uma doença que é considerada né, incurável, não tem cura, ok, mas ela tem uma remissão, mas essa remissão é oculta até então, né? Ninguém passa esse tipo de informação para a gente, né? A medicina mesmo, eu falo que lá atrás o pai da medicina já dizia, né, que seu alimento seja a sua cura, né? E onde foi que se perdeu que dentro da medicina ninguém estuda nutrição, por exemplo? Acho que deveria ser, né, nutrição e psicologia, matéria fundamental estudada dentro da faculdade de medicina mesmo, e depois cada um se especializasse na área que quisesse, mas eu acho que isso são duas coisas que deveriam existir ali junto, a gente teria muito mais gente saudável, né? E com profundidade, né, Ari? Porque o superficial também às vezes atrapalha, né? Sim, Olha, sim. tem uma pessoa aqui comentando, fora a falta de compreensão das pessoas em volta, porque muita gente em volta também fala, mas ela só tem endometriose. Tipo, é Né? só Isso endometriose. exatamente. Não, mas é só uma coliquinha também, tipo, é normal, entendeu? Então, assim, realmente, quem não passa pelo problema, quem não vivencia esse problema, não entende, né? Então, a mesma coisa a gente também, né? Nós, portadoras de endometriose, eu não tenho noção do que é uma pessoa que tem uma fibromialgia, por exemplo, que é uma doença autoimune também, mas acomete, né, dores insuportáveis no corpo inteiro da pessoa. Então, assim, entender né, imaginar uma coisa e ter outra. Então, assim, a imaginação é muito diferente da realidade, né? Aquela coisa de realidade e expectativa, né? Então, assim, você só sabe o que é quando você vivencia o problema, senão não tem como. Então, também, assim, a incompreensão das pessoas, entre aspas, né? Mas a gente tem que entender, né, nós portadoras, que a pessoa não tem obrigação de saber o que a gente está passando, né? E às vezes fala da boca para fora e a gente não pode deixar isso também interferir nas nossas emoções, tipo, ela não sabe que eu tenho que se vitimizar com isso, sabe? É complicado também, porque aí a gente sofre mais do que precisaria, né? Que assim, né? O que eu vejo é que, por exemplo, uma outra doença, né? Vamos supor, sei lá, um câncer, né? As pessoas falam, nossa, ela tem câncer. E por que minimizar a endometriose, que também causa uma dor tremenda, né? Não, Então, e tem o mesmo comportamento de um câncer, apesar de o câncer, né, tem câncer maligno, benigno, enfim, mas a endometriose, apesar de ser benigna, o comportamento é o mesmo. Ela se alastra igual dentro do seu organismo, acomete todos os órgãos da mesma maneira, pulmão, enfim, esôfago, né, mas é complicado também quando você, né,
até mais mesmo, eu imagino que para a pessoa que tem o câncer, a hora que você chega, nossa, você tem câncer, tipo, que dó, que coitadinha. Então, isso também é complicado, né? As pessoas são meio sem noção O com fator ambas as situações. emocional. O fator emocional conta muito, né? Olha, tem uma pessoa com um comentário bem interessante aqui. Estou aqui morrendo de dor, fiz cirurgia há 27 dias e terei que fazer mais uma vez. O médico vai investigar se é endometriose profunda. Então, aí que está o X da questão, né? Fazer cirurgia. O que acontece? A endometriose é um processo inflamatório. Então, assim, cirurgia não cura esse processo inflamatório. Na endometriose causa um desequilíbrio hormonal. A cirurgia não cura esse desequilíbrio, não trata esse desequilíbrio. Enfim, é complicado. E aí você entra numa cirurgia investigativa para investigar se é endometriose profunda, né, se submeter a uma cirurgia para ver, para ter um diagnóstico certo, para quê? Porque assim, o processo inflamatório da doença causam várias aderências. Então, cada cirurgia que você se sujeita a fazer são novas aderências que passam, né, que podem ter essa probabilidade de acontecer. Então, assim, você já tem uma predisposição do organismo a ter aderências, a ter um processo inflamatório. Por que eu vou me sujeitar a isso? Eu digo assim, se a cirurgia deve ser uma coisa muito bem pensada, né? E realmente, em último caso, né? Se você realmente está incapacitada, não tem mais, né, solução, vai lá e faz. Ou está cometendo a função vital de algum órgão e você está correndo risco de vida, vai lá e faz. Caso contrário, não. Sabe? Não é a melhor solução. Com certeza não. Ari, a endometriose, ela tem graus, né? De acometer a paciente, né? Você consegue me falar um pouquinho desses graus que tem? Como é que funciona? Uma coisa que eu sempre digo, eu nunca quis saber qual é o grau da endometriose, né? Isso é uma coisa que nunca me preocupou. Eu sabia que tinha um problema que eu tinha que tratar, ponto. Eu falo que o problema tem a dimensão que a gente dá. E eu percebo muitas pessoas chegando, né, no grupo, chegando para a gente e falando, nossa, mas eu tenho endometriose grau 4, eu tenho endometriose grau... Eu falo, não se apegue a grau. Porque quanto maior, né, você acha que o nosso grau isso dá uma dimensão muito maior para a doença e a gente valoriza uma coisa que não merece esse valor. Entendeu? Então, tipo, esquece grau. É uma coisa que eu sempre falo. Não tem que se apegar a grau nenhum. Você tem que saber que você tem um problema, né? Que é uma doença que não tem cura, mas que tem remissão, que tem uma solução e que bom que você tem um diagnóstico e tem como se cuidar. Né? Então, é isso. Vai e se cuida. Não tem que ficar pensando nisso. É muito pior quando não tem o diagnóstico ou como é quando você... Como o seu caso, né? Que assintomático. Aí é muito mais difícil, né? Agora, quando você tem o diagnóstico e ele te dá sinais, você tem que procurar. Tem aí o grupo da Ari, que ela está sempre à disposição e pode ajudar bastante gente. Então, vamos ver as opções de solução do problema, né? Sim, é que as pessoas ficam muito focadas, assim, tipo, tem endometriose e pela falta de informação mesmo, não pode menstruar. Tipo, o problema não é a menstruação, o problema é todo o desequilíbrio que causa no organismo como um todo. E assim, a endometriose, que nem ela é, né, multifatorial, tem vários gatilhos. Então, assim, por exemplo, em mim pode ter acometido por um problema emocional. Na Maria foi acometido por uso indiscriminado de anticoncepcional. Tem uma outra, né, tipo, a Joana passou por abuso sexual. Então, assim, né, a Silvia, por exemplo, tem um estilo de vida totalmente errado, enfim, né, com hábitos ruins. Então, assim, cada pessoa, ela pode acometer por uma razão, né, distinta, assim, nem todo mundo vem igual. Então,
cada um acho que precisa, né, quando você falou ali, o autoconhecimento, se conhecer, né, é fundamental. Então, saber o porquê, né, você está tendo aquela dor, de repente, tipo, e associar, né, as dores aos sentimentos, às emoções, né, todos esses sintomas têm um porquê. Então, tipo, comi tal coisa, passei mal. Fiquei estressada, senti cólica. Então, começar a ligar tudo isso, a gente começar a perceber o nosso organismo é importante, né? Esse autoconhecimento é fundamental. E com isso, a gente ajuda os médicos a nos ajudarem. Porque muitos médicos também ficam perdidos nisso. Então, a gente tem que passar essas informações para os médicos. E por isso que eu digo e repito, a gente é maior interessado em nós mesmos. Se a gente não for atrás daquilo que a gente, né, vivencia, como que a gente vai querer que outra pessoa nos ajude? Difícil, né? Tem um comentário aqui, olha. Você acha que a constelação familiar pode ser usada para tentar incluir no tratamento emocional para endometriose? Já que eles alegam que nosso útero gera registros de antepassados. Isso é verídico? Sim, sim, acredito muito nisso. E eu sempre falo para as meninas, eu falo, nosso útero é nosso mundo. O nosso sistema reprodutor, ele não necessariamente foi feito para gerar vida, mas ele diz respeito à vida que foi gerada para nós. Veio desse sistema reprodutor, a gente vem de um sistema reprodutor, e a gente tem um cordão umbilical para ser cortado, a gente tem elas com o passado que não se desligam nunca, mas a gente tem um cordão umbilical para ser cortado para que a gente consiga viver a nossa vida. Então, assim, sim, eu acho muito válido fazer. Olha, tem uma outra pergunta aqui. Você concorda com o uso de gestrinona vaginal? Não, eu não concordo com nada que é sintético. Eu usei gestrinona, inclusive, eu conto isso no meu livro, eu fiz implante de gestrinona durante muitos anos, e assim, pode até ser que seja uma estratégia temporária, mas não é solução. Então, assim, eu não concordo em termos de tratamento, porque a gente sabe que não trata a doença em si, né? Pode tratar um sintoma temporariamente, mas não é solução também. Então, assim, não concordo a nível de tratamento, não trata. Então, isso eu deixo bem claro sempre, né? Tem outra perguntando aqui do Digestrel também. Sintético não trata a doença. Sintético nenhum trata a doença, trata sintoma, mas não a doença em si. Então, assim, para tratar a doença em si, você precisa ir muito além disso tudo, né? Precisa ver esse fator emocional, precisa ver o estilo de vida, precisa ver e rever o cardápio, vai muito mais além. O equilíbrio do organismo, vitaminas, minerais, enfim, o buraco é muito mais embaixo do que usar um simples sintético para mascarar a doença, porque é isso que o sintético faz, ele mascara a doença. Ari, e você tem alguns alimentos que favorecem o desenvolvimento maior da endometriose e tem alimentos que regridem? Tem. A alimentação, ela é fundamental. Então, assim, se você parte de uma dieta inflamatória, né? A gente fala de dieta que é tudo aquilo que está no nosso dia a dia, no nosso cardápio, enfim. E as pessoas têm um conceito errado de dieta. Vou fazer dieta é né, para emagrecer. Não, dieta é tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, na minha dieta hoje, né, na minha alimentação, no meu cardápio, enfim, é uma dieta anti-inflamatória, né? E tem muita gente, mas assim, durante muitos anos foi inflamatória. Então, assim, eu não sabia cozinhar, eu fazia uso de industrializado, só industrializado. Eu só comia comida pronta, comida congelada, fast food, lanches rápidos. Então, assim, eu tomava refrigerante indiscriminadamente, né? Não tomava água, eu tomava refrigerante. Então, assim, eu tinha uma dieta totalmente inflamatória. Como que eu queria que meu corpo respondesse a tudo isso? Inflamando. Então, assim, e não só para endometriose, né? Para qualquer outro problema de saúde pode vir com a alimentação. Assim como a gente consegue fazer do nosso alimento a nossa cura. Então, tem dentro dessa dieta, hoje, a dieta anti-inflamatória, livre de industrializados e com alimentos que desinflamam o nosso organismo.
assim como o gengibre, por exemplo, as fibras, né, fonte de fibras, desintoxicam o nosso organismo, folhas verdes escuras, por exemplo, fazem um detox no nosso organismo, baixam o estrogênio também. Que mais? Tem a própria cúrcuma, né, que a gente usa bastante, que é anti-inflamatória. Então, na alimentação, a gente consegue tanto alimentar a doença para que ela, tipo, realmente aumente e prevaleça aí na nossa vida, como se curar. Né? Sim, então a gente tem, com certeza a gente consegue fazer as duas coisas, né? O organismo da gente é muito inteligente, né? Sim. Ele responde aquilo que a gente manda, né? E quando dizem a gente é o que come, de fato, a gente é o que a gente come, né? Isso o corpo mostra isso, né? O organismo da gente é muito inteligente. Ele só, na verdade, assim, toda ação tem uma reação, né? Fato. Então, você come alguma coisa que inflama, o organismo vai responder desse jeito. Sim. E atingindo o que já está mais inflamado, né, Ari? Não, com certeza. Piora, né? Então, assim, e aí quando eu acho incrível isso, porque as meninas chegam e falam assim, mas meu médico nunca falou disso. Hoje eu falo, seu médico não estudou nutrição, seu médico estudou a medicina tradicional, ele aprendeu realmente a tratar os sintomas e não a doença como um todo. E muito médico ainda eu vejo, até hoje, né? Eu falo que tem muito médico que realmente acompanha a gente, que segue, que hoje eu vejo que fala de alimentação, que fala de um estilo de vida, mas ainda tem muito médico que é incrédulo a tudo isso, né? Que isso realmente a gente vê que os médicos, a medicina não estuda a alimentação, não estuda isso. Mas é gozado isso, né? Porque né, a gente fala assim, coma tudo aquilo que realmente a sua avó, né, bisavó, no caso, considera como comida. Fora isso, não coma, né? Eu já ouvi falar isso, eu acho muito bacana, né? Cozinhe como a sua avó cozinhava, que você não vai ter problemas. Exatamente, exatamente isso. Olha, tem uma pessoa perguntando, né? O que devemos comer? O que a vovó comia? O que a vovó falava? Come, pronto. Perfeito, é isso mesmo. Né? Ari, eu estava lendo, né? Então eu vi que a endometriose causa queda capilar. Na verdade, é que não é a endometriose em si, é todo o desequilíbrio do organismo que causa isso, né? Enfim, a gente tem aquela formulinha mágica, né, que traz de volta o equilíbrio do organismo com vitaminas, minerais, aminoácidos. A gente vê quando começa a cair. E o estresse também, né, que causa esse desequilíbrio no hormonal. Então, assim, não é só a endometriose. Né? Então, tem todo um desequilíbrio do organismo como um todo, né, de vitaminas, minerais, aminoácidos e hormonal também. Além enfim, desses fatores de, né, pessoas que usam, por exemplo, anticoncepcional, cai cabelo, né? A gestrinona cai cabelo, porque ela é um precursor da testosterona. Então, tem outros fatores que fazem cair cabelo, não é só a endometriose em si, né? É que também a pessoa está num processo inflamatório tão grande que o estresse causa tudo isso, né, Ari? O estresse é um problema seríssimo. Você imagina, né? A pessoa sentir aquela dor constantemente, o grau de estresse que o organismo entra e o emocional entra, né? Sim, então, você fica tensa, o tempo todo tensa, assim, tipo, quando eu tinha as dores incapacitantes, assim, realmente você fala, meu, você não aguenta mais sentir dor e aquela coisa que você não consegue nem respirar direito e não tem como você ficar calmo. Então você fica no mau humor, você fica estressada, você fica, né, é complicado, realmente. Tem uma pessoa falando aqui, eu tenho uma alimentação saudável, né? Não como processados e tenho endometriose severa. Então, agora tem que ver o quanto essa alimentação é saudável, porque tem muita gente que vira para mim, que chega pra gente lá e fala, não, mas eu sou, né, tenho alimentação saudável, eu sou vegetariana, mas ser vegetariana não é sinônimo de saúde, é um estilo de vida, né? Então, assim, um estilo de vida, não confundimos estilo de vida com ser saudável, né? Tem muito vegetariano, por exemplo, que come
carboidrato adoidado, né? Então, carboidratos de alto índice glicêmico, que são inflamatórios, né? O próprio arroz, por exemplo, a gente, enquanto o organismo está inflamado, a gente tira. Por quê? Porque ele tem um alto índice glicêmico, farinhas brancas, enfim. Então, a gente precisa saber equilibrar o nosso cardápio. O equilíbrio é tudo, né? Então, nem tudo que a gente acha que é saudável, na verdade, para quem é portadora da doença, é. A gente tem que ver o que inflama o nosso organismo. Olha que interessante, uma paciente aqui dizendo que ela fez a cirurgia, depois de um mês voltou a ter dor. E aí, após tirar açúcar, glúten, leite, as dores sumiram. Pois é. De repente nem precisaria ter feito a cirurgia, tá vendo? É isso que eu falo. Ainda tem mais essa, né? O que fazer quando a endometriose... O que fazer quando a endometriose no ovário? O que fazer? Na verdade, assim, a endometriose, independente do órgão que ela comete, que nem a adenomiose e a endometriose acometida no útero, a mesma doença. Endometriomas estão acometidos ali no ovário. A gente tem a endometriose na cicatriz da cesárea, tem endometriose no pulmão, no esôfago. Outro dia, né, tem umas pessoas no grupo, uma das meninas que estavam lá, apareceu o médico, descobriu a endometriose dela acometida ali na tíbia, quer dizer, na canela. Então, uma coisa assim, né, você fala, Nossa. a endometriose vai, né, tá ali, o processo inflamatório não pode acometer o organismo inteiro. Qual que é o tratamento? É o mesmo, independente da localização. Porque o processo é o mesmo, a gente precisa fazer o quê? Restabelecer o equilíbrio do organismo, não só com hormônios, com vitaminas, com minerais e desinflamar, né? A gente precisa desinflamar, desacelerar, desestressar, é um conjunto de coisas. Fala assim, não adianta, que nem a mesa tem 4 pés, a gente apara lá os 3 pezinhos bonitinhos e a gente deixa um de lado, a mesa fica bamba. E a gente é a mesma coisa. Então não adianta só suplementar, só se alimentar. A gente precisa fazer todo o contexto, né? É um conjunto de coisas que realmente colaboram para que a gente tenha uma melhora significativa da doença, né? Olha, uma pessoa falando que tem no nervo ciático. Então. Tenho endometriose e sinto muita dor no período da ovulação. E não sinto... Ai, meu Deus, subiu. Eu não sinto cólica no período da menstruação. É normal? Ela normal. sentia antes. É normal. A dor nem... né, tem gente que não tem dor na menstruação, mas tem dor na ovulação, que é uma outra característica também, a dor na ovulação. E tem gente que não tem dor, só tem dor na menstruação, e tem gente que tem dor fora desse período, e tem gente que não tem dor nenhuma. Então, assim, cada organismo reage de uma forma diferente. Tem gente que só tem dor lombar, não tem cólica, não tem nada, mas tem muita dor lombar. E aí você vai ver, né, a endometriose está ali no útero sacro, enfim. Tem outras pessoas que sentem muitas dores nas pernas, né? Também, porque ela, na verdade, ela vai além, né, ela reflete, né, ela vai além do sistema reprodutor. Então, não é só no pé da barriga, como algumas meninas falam, né, então ela vai e aí desce para as pernas, sim. Acaba refletindo, né? Sim. Estresse pode desencadear novamente crise e focos. Tive que operar segunda vez, mas faço tudo integrativo e não sentia nada antes de descobrir um cisto de 8 centímetros. Foi um choque. Pode, mas pode. O estresse é gatilho para várias doenças, inclusive, né? É bem complicado. O estresse é terrível, né? E nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão muito estressadas e ficando cada vez mais, né, Ari? Porque o isolamento não passa, ninguém sabe quando vai passar isso, então o estresse é muito grande, né? Eu acho que a incerteza, né? Essa incerteza causa um abalo psicológico gritante, assim. E por mais que a gente pense, não, é um momento de desacelerar, é um momento realmente de desestressar e de entender o que a gente veio fazer nesse mundo, o que a gente está aqui, né? O que realmente, qual que é o nosso objetivo de vida? Então, assim, é um momento da gente parar e refletir sobre tudo isso. Sem neura,
né? É importante a gente parar para pensar, mas é complicado, né? Você, com essa incerteza do que vai ser daqui para frente também, falar para a pessoa, escuta, mas, né? Calma. É. Cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Então, a gente, sem conhecer né, a pessoa, a história da pessoa, fica difícil a gente dar um bom conselho com relação a tudo isso. A única coisa que realmente a gente pode falar é um momento de desacelerar, de parar, de refletir, e é mundial, né? Para o mundo parar. Né? É o mundo. Aí é um momento de a gente nos encontrarmos conosco mesmo, né? Ari, olha só, falando um pouquinho do tratamento, que eu estou vendo um monte de gente perguntar aí, como é que faz, né, com o tratamento? Como é que se inicia o tratamento? Então, primeira coisa é buscar toda conhecer, né, você como um todo, ter noção do que está acontecendo com você e saber que a alimentação é fundamental. Primeira coisa, rever o cardápio. O que falta dentro desse cardápio? A gente não consegue consumir todos os nutrientes necessários dentro né, só da alimentação. Então a gente precisa conhecer nosso corpo por dentro também. Isso fazendo exames do quê? Dosar vitaminas, minerais, hormônios, saber como a gente está, para conseguir saber suplementar também. Então, mas uma das coisas que é fato, por onde a gente começa? Eu falo que tem o kit básico de toda endometríaca, né? Que é a suplementação de um ômega 3, a gente precisa fazer, suplementar a vitamina D, né? Porque é uma doença de característica autoimune também, enfim, e a gente sabe que todas as doenças, né, de característica autoimune têm uma deficiência de vitamina D, então precisa suplementar a vitamina D e desinflamar o organismo, né? Desinflamar o organismo como? Com suplementação e com alimentação. E aí no teu canal você dá as dicas individuais? Na verdade, assim, a gente tem um protocolo geral, né, que é para começar mesmo. A gente tem um desafio, nesse desafio tá lá na playlist, tem uma playlist no canal do YouTube, são 4 vídeos, e aí tem passo a passo desse desafio. Nesse desafio a gente fala de atividade física, de desacelerar, desestressar, enfim, e de suplementação e alimentação também. Pequenas coisas que a gente começa a fazer para daí começar a melhorar, né? Então a gente tem um protocolão geral, assim. Só que vai muito além disso, porque cada organismo é único, a gente não tem como estudar, o indivíduo tem que ser estudado individualizado, né? Então a gente tem um protocolo geral, mas aí cada um tem as suas necessidades e particularidades. E aí para isso, aí eu faço a mentoria com uma abordagem terapêutica e aí cada um atendimento individualizado, um por um. Não tem como generalizar todo mundo, justamente porque cada um, né, é único. É um indivíduo único. E cada um tem um gatilho de ter desenvolvido a doença diferente do outro. O meu não é o mesmo que o de outras pessoas e assim por diante. Não tem receita de bolo, né? Ari, você falou de atividade física. A atividade física indicada é aeróbica? É uma atividade física localizada? O que você indica? Na verdade, assim, qualquer atividade física é bem-vinda, desde que te dê prazer e que você saiba respeitar o limite do seu corpo. Ponto. Mas qualquer atividade física, não pode ser um sacrifício fazer uma atividade física. Né? Precisa fazer? Precisa. Né? Eu sempre falo, nosso coração, quando você vai fazer um eletrocardiograma, nosso coração tá assim, né? Ele tem aquela linha sobe, desce, né? Ele tá em movimento constante. Por que a gente acha que a gente pode ficar parada? Não, jamais. Ah, mas eu tô com dor, não consigo, tenho dor incapacitante. Se obriga a caminhar. Pelo menos a caminhar, vai dar uma volta no quarteirão, começa com uma leve caminhada, mas se exercitar é fundamental, a gente precisa. Ah, mas posso fazer musculação, vai estourar meu cisto, não sei o quê. Não, não estoura nada, pode fazer musculação, se te faz bem, pode fazer sem problema nenhum, então não tem nenhum risco, o único risco é você não fazer atividade física, aí sim, você corre risco. Mas fazer atividade física corre algum risco, piora a doença, vai piorar a inflamação? Não, muito pelo contrário, só vai melhorar.
Só tem benefícios fazer atividade física. Aí a paciente vai escolher aquilo que mais se adequa ao estilo de vida, né? A gente tem tanta coisa aí, tem yoga, tem pilates, caminhada, exato, correr, bike, e aí, enfim, tem um leque enorme, né, Ariva? Exatamente. A pessoa o que não pode é ficar parada, né? Exatamente, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu me forço a fazer atividade física. Mas tem que se obrigar, porque eu falo que, ó, como eu disse, coração tá assim. A linha linear é a morte, né? Tipo, coração parou, morreu. E por que você acha que seu corpo não precisa acompanhar o coração? Precisa. Então, a gente precisa trabalhar, fazer uma atividade, né? Um cardio e uma caminhada que seja, tem que fazer sim. E eu acho assim, estão perguntando aqui, inclusive, da atividade física, se pode ser feita menstruada? Sim, né? Só com menos intensidade, né? Quando você está no período menstrual, mas sim, deve ser feita menstruada também, né? E a pessoa tem que se permitir conhecer também, né, os limites do seu corpo. Exatamente. Se conhecer o que você gosta, dar oportunidade de conhecer. Porque muitas vezes, sei lá, eu gosto de correr, mas você vai sentir dores. Então, não corra, né? Faça uma outra atividade. Eu acho que se respeitar, em primeiro lugar, é fundamental. Então, o autoconhecimento e o respeito consigo mesmo. Isso. E após o tratamento, né, que a pessoa inicia o tratamento, você sabe mais ou menos quanto tempo as mulheres começam a sentir o efeito de melhora, né? Então, assim, a pessoa mudou a alimentação, começou a tomar suplementação. Você tem uma média de quanto tempo? É complicado falar de tempo, porque assim, a gente precisa, como tem todo um contexto, e são vários, né, pilares que a gente precisa para melhorar, ter uma melhora significativa de tudo isso, a pessoa fala assim, tá, tô suplementando, mas não melhorei nada. Mas você tá só suplementando? E a alimentação? E como que tá no trabalho? Como que tá, tipo, né, o relacionamento? Enfim, então a gente precisa ver todo o restante. Com relação, o que eu falo sempre é assim, se você focar 100%, por exemplo, no desafio, no primeiro mês você já vai começar a sentir uma melhora, porque você não tem como não sentir, né? Você percebe, as mudanças são benéficas mesmo, né? Com tudo que você vem fazendo. Agora, com relação à suplementação, fitoterapia, enfim, aí eu falo, você começa a ter uma melhora a partir do quê? Né? Fitoterapia não é igual remédio que você toma e em 20 minutos passa a dor. Não, ela leva um tempo para responder. Então, vai aí no mínimo uns 45 dias a 3 meses, né? E você não vem de uma vida toda errada também, é isso que eu falo também. A gente vem de uma vida toda errada, né? Você está lá, descobri a endometriose com 30 anos. Então, você vem de uma vida toda errada por 30 anos e quer que em uma semana fique boa? Não, é todo um processo, tudo leva um tempo, né? Então, assim, eu levei quase 2 anos para ter a remissão total da doença. Né, e focada, então assim, precisa focar, mas a melhora, você já começa, se você focar 100%, melhora você já vai ter no primeiro mês, você já vai começar a sentir diferença. Tem gente que começa a fazer em 20 dias, fala, nossa, já menstruei sem dor, já não tenho mais nada, né, então depende do foco da pessoa, esse tempo, também, né? Tanto que o organismo está intoxicado, né? O processo de desintoxicação, ele é um processo lento também, né? Exatamente, exatamente. Olha, tem uma pessoa perguntando, onde o desafio está disponível? Está disponível no canal do YouTube, a gente tem um canal no YouTube, tudo chama Endometriose Sem Censura, tá? O site Endometriose Sem Censura, grupo no Facebook Endometriose Sem Censura, tudo é Endometriose Sem Censura. É só pesquisar Endometriose Sem Censura que você vai ver. O desafio está no site, escrito, e está no canal do YouTube em vídeo. São 4 vídeos. No site tem uma postagem sobre o desafio. Ari, existe algum alimento, tempero, bebida que você fala assim, não, isso nunca ingira por conta da endometriose? Soja é um veneno pra gente, a gente fala de soja realmente é um veneno. A gente só pode consumir soja com moderação, a soja fermentada, que seria tipo o shoyu e o tofu.
o shoyu, assim, desde que seja um shoyu artesanal também. Mas a soja realmente é um problema. Acho que não pode comer. Eu acho que é a única, assim. O resto, com moderação, de vez em, né? Algumas coisas assim a gente pode, assim. E industrializados, Refrigerante. né? Não, Refrigerante. então, industrializados esquece, aí tipo nada, né? Leite de caixinha, esquece, né? Ó, Não uma pode, aí não pessoa pode. perguntando, e o glúten? O glúten, eu falo isso sempre também. O glúten, se você não é celíaca, não tem problema consumir de vez em nunca. Por quê? Porque o glúten tem um alto índice glicêmico, ele tem as moléculas muito grandes, partículas, enfim, de difícil digestão. Então a gente não consegue digerir o glúten muito bem. Mas o glúten, se você não é celíaca, de vez em quando, se você consumir comprar uma boa farinha, fizer seu próprio pão, fizer sua própria massa, suas próprias receitas com glúten de boa qualidade, com uma farinha de boa qualidade e de preferência de fermentação natural, que quebra essas moléculas, essas partículas, enfim, pode consumir com moderação, tá? Tem uma pessoa perguntando da carne vermelha. Carne vermelha, tem muitos alimentos que é bom que a gente se observe. Tipo, tem gente que come carne e passa muito mal. Né? Por quê? Porque a carne ela é ácida, mas tem gente que come carne e não passa mal, tipo, é o meu caso. Eu sou carnívora, eu falo, hoje mesmo eu comi carne no almoço. Então, assim, carne até 2 vezes por semana, ok, a gente pode consumir. E a carne tem seus benefícios também. Tá? Então a gente precisa saber equilibrar esse prato. O dia que eu vou comer carne, eu preciso estar com um prato, o restante desse prato tem que estar, por exemplo, alcalino, já que a carne é ácida, né? Então eu preciso equilibrar esse prato. O equilíbrio é fundamental. E a regra é sempre a mesma: te faz bem, mantém. Te faz mal, exclui. Porque nem todo mundo pode com a carne. Leite em pó, pode? Estão perguntando. Na verdade, assim, o leite, o problema do leite é a lactose, a caseína, enfim. Então, assim, o leite, se você também não é intolerante à lactose, convém diminuir. Por quê? Porque o leite é inflamatório por conta da caseína e da lactose. Mas se você não é intolerante a isso, com moderação e muita moderação, ok. Olha, uma Mas pergunta. leite de caixinha não, hein? Leite de caixinha nem pensar. Leite de aveia ou leite de amêndoas? Maravilhoso, pode. Leite Né? de coco, aveia, amêndoas, leites vegetais, pode sim, menos o de soja. Ari, tinha uma pessoa aqui perguntando, olha, minhas trompas estão comprometidas. Eu fazendo a vídeo consigo engravidar? Ó, vídeo não é sinônimo de fertilidade também, ela não garante gravidez. E dependendo da idade da pessoa, tem que tomar muito cuidado em fazer a vídeo, porque se tiver que mexer nos ovários, por exemplo, isso vai diminuir a reserva ovariana. E nem toda a vídeo consegue desobstruir as trompas, mas tem formas naturais, inclusive, também de fazer desobstrução de trompas, enfim, desinflamar as trompas, porque é um processo inflamatório também. Né? Então, existem meios naturais da gente reverter essa situação. Já vi muita trompa ser desobstruída aí com muita fitoterapia também. E a própria dieta, óbvio, né? Fitoterapia é vida, né? Eu adoro. É vida, Eu sou tudo de bom. apaixonada. Então, fitoterapia, homeopatia, tem muita coisa aí, né? Florais, Florais, A gente fez a gente esquece, né? uma semana de live só com florais, Ari. Sério? E eu não vi, perdi. Então olha no nosso IGVT e no canal do YouTube que tem. Então, assim, tem bastante dicas de florais bem legais. Show. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu estava vendo, né, relatos de algumas mulheres que acabaram tendo problemas no relacionamento por conta do fator sexual, né? Na hora de ter relação sexual, que sentia muitas dores e o parceiro não entende. Isso é comum? Mais do que comum. É muito comum. Nossa, olha, e entrou uma pergunta
A gente estava comentando qual a melhor opção natural para a dor na relação. Nossa, que É. impressionante. Então, primeira coisa, começar a desinflamar o organismo por dentro, né? Por aquilo que a gente faz via oral, mas tem algumas estratégias também via vaginal, como por exemplo no canal do YouTube eu falo da ducha de própolis, né? Própolis é maravilhoso e a gente pode fazer a ducha com própolis, isso tem salvado muitas mulheres. E a gente tem sim esse problema, e não só por conta da dor na relação, porque eu mesma, por exemplo, eu não tinha dor na relação, mas eu não tinha vontade nenhuma. Tipo, você não tem, a libido cai no pé, assim, por conta desses sintéticos que a gente usa, enfim, esse desequilíbrio hormonal causa uma queda de testosterona e você não tem libido nenhuma, você não tem vontade. E muitas vezes, eu conto isso no meu livro também, eu cheguei pro meu marido e falei assim, meu, procura uma mulher porque eu não sou mulher para você, porque a gente se sente mal. Né? Por mais que meu marido fosse super compreensivo com tudo, tem muito marido que não é, tem muita mulher que sofre abuso, inclusive, né? E o marido acaba forçando psicologicamente e brutalmente também a mulher a ter relação. Meu marido sempre foi muito compreensível e eu me sentia mal. Eu me sentia mal porque eu sei que, né, tipo, o homem tem as necessidades, enfim, né? E eu falava para ele, busca outra mulher porque eu não sou mulher para você, eu falava para ele. E ele foi, tipo, firme e forte ali o tempo todo, mas é complicado. Eu vejo muito casamento se realmente se desfazendo por conta disso. A incompreensão é complicado. E porque as mulheres sentem muitas dores, né? Uhum, muita dor. E eu estava vendo, em alguns casos, as mulheres chegam a ter secura vaginal. Sim, sim, mas isso é por conta do desequilíbrio hormonal mesmo também, aí a gente tem, né, essa secura. E às vezes pelo uso de sintético também, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho nada, aí você para de tomar anticoncepcional, para de tomar essas drogas mesmo que foi feita para tratar os sintomas da doença, e aí a libido volta, né? E aí a lubrificação volta também, às vezes você precisa estimular. Então, assim, não tem vergonha nenhuma, por exemplo, usar um óleo de coco para fazer uma lubrificação ali, se precisar. Né? Ó, tem a Maria aqui falando, meu relacionamento acabou e acaba mesmo. É triste de ver, mas acontece, infelizmente acontece. O que usar para libido? Quero aumentar minha libido, mas não quero engravidar. O que faço? Tem primeiro, se você tem endometriose, brecaromatase. Né, primeiro tem que brecaromatase com fitoterápicos antioxidantes, enfim. E aí depois tem maca peruana, tem o tríbulos, né, tem o próprio DEA, enfim, tem coisas aí que a gente pode usar para estimular a produção de testosterona, né, que aumenta a libido. Tem bastante artifícios, né, Ari, aí que a gente pode usar. E no teu canal, na tua mentoria, o pessoal pode entrar em contato que vai conseguir solucionar os problemas, né? E em busca também, estudar, né? Ir além, ir pesquisar, ir atrás, né? Não tipo, ouvi falar tal coisa e é boa. Então, mas vai a fundo, vai ler, vai estudar, procura saber de alguém que realmente usou, veja se é o teu caso e se permita testar, né? Experimentar também, né? E experimentar o que é natural, que realmente a natureza tem aí à disposição para a gente, né? Tão vasta, né? Tem tanta coisa. Então, assim, se permita, né, se testar. Eu falo assim, deixe de ser rata de laboratório para ser cobaia de si mesma, que foi o que eu fiz comigo. Né? Aí você fala assim, mas isso é perigoso. É perigoso o quê? Eu experimentar uma cúrcuma? Mas você pode ser alérgica. Tá, mas eu só vou saber se eu sou alérgica se eu experimentar. É igual abelha, só vou saber, a pessoa só sabe se é picada, se tem, né, alergia à picada de abelha se ela for picada. Exatamente. Então, assim, eu tenho que experimentar, eu só vou saber se eu tenho alergia a camarão. Tem gente que tem, eu por anos, eu morria de medo, não experimentava camarão, não gostava muito de frutos de mar, e não comia porque eu via gente, tipo, passar mal, sufocada, né, que comeu um camarão e quase morreu, e eu tinha medo de comer camarão, porque eu falava assim, se eu comer e for alérgica, eu vou morrer. Mas eu só vou saber se eu sou alérgica se eu comer. Então, tipo, eu tenho que me arriscar.
E aí eu fui, tá tudo dentro da natureza, eu me arrisquei com a natureza. Antes de se arriscar com coisas naturais do que tomar uma medicação que realmente causa malefícios que são irreversíveis, né? E o mesmo acontece com o sintético, né? Exatamente. Ari, nós estamos com 40 segundos só. Nossa! Ai, foi uma delícia nosso papo. Eu quero Nem te vi agradecer passar. muito, muito, muito por toda a informação que você trouxe aqui. E assim, olha, a Fernanda quer fazer uma foto, pode? Pode, eu que agradeço a oportunidade, faz. Vamos lá. E aí, eu não tenho nem como te agradecer todo esse conteúdo que você traz para o pessoal. A farmácia está sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade e essa parceria de poder ajudar essas meninas que eu vejo não têm acesso